Estamos recebendo em nossos estúdios a visita do presidente Rubens Hofmeister da Federação Gaúcha de Futebol, acompanhado por Baiar Soares de Oliveira e Luiz Carlos Alvim, que integram a equipe que acompanha Rubens Hofmeister na sua administração na Federação Gaúcha de Futebol. A equipe esportiva da Rádio Guaíba é representada aqui no estúdio, que hoje está praticamente lotado, pelo Samuel Souza, Rui Carlos Osterman, João Carlos Belmonte, Milton Jung, Lauro Quadros, Lazia Martins. Os nossos companheiros dos jornais da Calda Júnior nos honram também com a sua presença hoje, a equipe de reportagem representada pelo Alberto Blum, da Folha da Tarde, o Eugênio Bortolom e o Luiz Vitello, da Folha da Manhã. A presença de Rubens Hofmeister nos estúdios da Rádio Guaíba deve-se ao resultado de uma conversação que mantivemos na semana passada, quando ele manifestou interesse em apresentar publicamente alguns assuntos relacionados com a sua administração na federação. Nós confirmamos o convite, o presidente da federação aceitou, e ele está aqui hoje, neste programa da Rádio Guaíba, em que a nossa equipe não pretende fazer um julgamento da administração da Federação Gaúcha de Futebol. Queremos apenas, aproveitando a oportunidade, esclarecer alguns aspectos desta administração, abordando até assuntos que até hoje nem foram abordados publicamente, não foram discutidos publicamente, esclarecimentos que me parece do interesse dos clubes filiados, do público e da própria imprensa. Nós queremos fazer um programa informal, nenhuma formalidade. Algumas questões certamente serão formuladas ao presidente, e a única formalidade que eu gostaria de aceitar dentro do programa foi em resultado de um pedido que me fez o Hofmeister para que ele fizesse uma exposição no início. Me falou em 5 minutos. Eu ficaria com esse tempo de 5 minutos, foi o que ele me pediu. A gente pode cobrar. A gente cobraria. Para o início do programa, então, a palavra, a justificativa do presidente, o porquê da sua presença nos estúdios da Rádio Guaíba esta noite, e depois, então, a informalidade do programa. Presidente Hofmeister, muito boa noite. Muito boa noite. Eu aproveito essa magnífica oportunidade que me concede a Rádio Guaíba em poder participar desse programa, que é um dos programas de maior audiência no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Brasil. E se não fosse um programa deste gabarito, e acima de tudo pela amizade que eu tenho com vocês, e admiro a maneira em que a Guaíba procura sempre promover e noticiar tudo aquilo que diz respeito ao futebol, eu não estaria aqui presente. Mas eu quero dizer também que eu venho aqui com toda a minha espontaneidade, no sentido de debater abertamente os amigos da Guaíba, para que eles façam todo e qualquer tipo de pergunta que se possa esclarecer a opinião pública. Porque sabemos nós que futebol que empolga, que é apaixonado e que às vezes sofre uma série de interpretações com referência a notícias. Então eu aproveito a oportunidade de coração aberto, de peito aberto aqui para responder e dizer que eu sempre reconheci, desde jogador profissional que eu fui aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e também principalmente como ex-presidente do Esporte Clube Cruzeiro, eu sempre transferi à imprensa tudo aquilo que eu pude fazer no sentido de ir a favor do esporte. De sorte que tem muita gente que pensa que eu sou inimigo da imprensa. Pelo contrário, é evidente, é claro, que dentro de uma coletividade da imprensa existe sempre 2 ou 3 ou 4 cronistas. Nós temos talvez uma inimizade pessoal, um tratamento diferente, mas que com isso absolutamente não pode comprometer o grande relacionamento que eu tenho com 95, 98 com a imprensa do Rio Grande do Sul. Cid Pinheiro Cabral, eu soube que você esteve atento à entrevista que concedeu ontem à noite à Rádio Guaíba e que hoje está publicada na íntegra na Folha da Manhã. O presidente da Federação Rio Grandense de Futebol, Rubens Hofmeister. Olha, qual é a sua opinião a respeito do que ele falou ontem aqui, o Cid? Strack, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu venho aqui depois de uma capotagem de automóvel, da qual eu saí completamente ileso. De modo que se houve praga em torno dessa capotagem, não adiantou nada. Atingiu o automóvel, mas não a mim. Parece que é como dizia o meu avô, vaso ruim não quebra. Mas acontece o seguinte, eu assisti a entrevista do presidente da federação, ou melhor, entrevista não, assisti
o seu esforço durante 1 hora para ocupar o espaço todo sem dizer nada, sem explicar nada e transformar tudo numa confusão tremenda. Não convenceu, então? Não convenceu coisa nenhuma, inclusive falando em Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Ceará e não sei mais que. O que é verdade é que ele não convenceu a ninguém. Mas o presidente é um homem de uma atividade muito ampla? Bom, isso? pois é, eu acho que até é ampla demais, viu? Eu acho que é ampla demais. Uma prova da amplitude dessa atividade é que ele consegue, e isso sob as vistas das autoridades fiscalizadoras, cobrar 0,5 pelo seguro quando se sabe que a taxa é 0,27. E sob as vistas das autoridades. E isso quando um camarada, quando rouba um pedaço de pão, às vezes vai para a cadeia. E, no entanto, um sujeito que tira as escâncaras, ali escrito na entrada 5%, 0,5 para o seguro, quando a lei determina que é 0,27, esse anda por aí, anda fazendo blague, anda dizendo que vai fazer uma sede custando 150 mil cruzeiros por mês e não sei o que mais. Além de tudo, eu tenho uma observação a fazer. Qual é essa observação, Cid? A observação é a falta de respeito com que o atual presidente da federação, que aliás não tem educação nenhuma, viu? É um homem mal educado, e se referiu a 2 presidentes mortos. Um, por sinal, meu grande amigo, Dr. Pedro Cirângelo, um homem que era uma flor, todo mundo que o conheceu sabia que era um homem incapaz de uma maldade. O outro, Alnerão Corrêa de Oliveira, e mentiu quando disse que Alnerão Corrêa de Oliveira fazia só a política da dupla Grenal e não se importava com o interior, quando todo mundo sabe. Quem elegia que o Alnerão a grande força do Alnerão era o interior, e que 2 vezes a dupla Grenal colocou candidatos para vencê-lo e não conseguiu. De modo que entre as más qualidades atuais do presidente da federação está a de não respeitar nem os mortos. E agora, quanto a uma afirmação que ele fez aí, de me metendo 3 ou 4 vezes nessa conversa para boi dormir que ele fez ontem aqui, dizendo que eu era um camarada que era persona não grata da federação, isso é mentira. Não sou persona não grata da federação e sou até mesmo membro honorário da CBD. Não sei se ele já é, mas eu já sou. Amanhã, neste mesmo horário, nós voltaremos a conversar com Cid.